Meu nome é Tiago Souza. Pela graça do Senhor, pastoreio esta igreja e lhes dou as boas-vindas. Amém? Nós somos uma comunidade pequena, mas nós amamos o Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui, para louvar, engrandecer, exaltar, prestar o nosso culto ao Senhor. Culto simples, meus irmãos, mas que é poderoso, que é bíblico. Nós queremos labutar e honrar este culto que o Senhor instituiu na Bíblia. Então seja muito bem-vindo em nosso meio. Se você já foi alcançado pela graça, venha cultuar o Senhor conosco. Se você ainda não foi, seja alcançado. Entregue a sua vida a Cristo o mais rápido possível. Não há coisa melhor a se fazer, a não ser do que entregar a vida a Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vamos hoje encerrar a nossa série apologética. Todo mês de março nós queremos fazer uma série apologética e nós começamos então nesse ano. Falamos sobre a pobreza da teologia da prosperidade. Depois nós falamos acerca da incoerência da teologia liberal. Domingo passado nós falamos sobre a derrota do movimento Batalha Espiritual e o poste-ídolo do movimento apostólico profético. E hoje nós vamos ver então a irrelevância do pragmatismo evangélico. E aí então eu convido você, por favor, a abrir comigo dois textos da Escritura Sagrada. O primeiro em Juízes, capítulo de número 17 e verso de número 13. Juízes, capítulo de número 17, somente o verso de número 13. Não vai ser uma pregação expositiva, vai ser uma pregação temática, onde vou estar expondo e denunciando um pensamento filosófico que está fazendo bastante estrago no meio da igreja. Mas o texto base, o primeiro é este, de Juízes, capítulo de número 17, verso 13. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Abra comigo agora, por favor, o texto em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 41 ao verso 47. Diz assim a palavra do Senhor: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor, pela Bíblia. Eu louvo o Teu nome pelo Evangelho, Senhor, por essas verdades. Pai, como é bom estar aqui, Senhor, e cultuar o Teu nome juntamente com os meus irmãos. Como é bom, Senhor, estar aqui no Teu dia, o dia do Senhor, o domingo do Senhor, o domingo da Assembleia Santa, Senhor, da Santa Convocação, para junto, ó Deus, com o Teu povo, louvar o Teu nome, cultuar o Teu nome, Senhor. Nós vamos agora, ó Pai, para o momento da palavra. Deus, venha abençoar esse momento, Senhor, porque eu sou falho. Eu sou fraco, Senhor, eu não consigo, eu não posso
mas o Senhor pode. Por isso, ó Deus, venha me auxiliar, venha abrir, ó Deus, o nosso entendimento, Senhor, venha falar com a nossa alma através da exposição da Tua Escritura, Senhor. Deus, venha nos ajudar a expor o erro, Senhor, a defender as verdades tão preciosas do Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e também para a nossa alegria. É assim que eu louvo o Teu nome e oro, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. O que precisamos fazer para a igreja crescer? O que nós precisamos fazer para a igreja crescer? Essa é a pergunta, meus irmãos, que com certeza visita os pastores durante o mês. Todos nós queremos ganhar almas para Cristo, todos nós queremos pregar o Evangelho. Nós não somos numerofóbicos. Nós queremos ver a igreja crescer. Nós queremos ver, meus irmãos, o espaço do culto, como este aqui, que é um espaço grande, lotado de pessoas para ouvir o Evangelho. Nós queremos ver as pessoas entregando a sua vida a Cristo. Por isso a pergunta, o que podemos fazer para a igreja crescer, visita mensalmente o coração de todo pastor que ama o Evangelho. Porém, esse crescimento, ele pode ser produzido a qualquer custo. Percebamos que a pergunta, o que precisamos fazer para a igreja crescer, ela não é perigosa. Inclusive, ela é necessária. Porém, a resposta a essa pergunta, ela pode ser. O perigo, na verdade, ele se encontra nas maneiras de responder a essa pergunta. Será que vale tudo em nome do crescimento das igrejas? Como veremos, a Bíblia vai nos responder com letras garrafais que não. Nós precisamos desejar que a igreja cresça, porém, não a qualquer custo. E é sobre este erro, o erro de desejar que a igreja cresça a qualquer custo, que nós vamos então nos debruçar juntamente com a palavra para entender como funciona o verdadeiro crescimento da igreja e denunciar o pragmatismo evangélico. O pragmatismo evangélico, ele se encontra mais no campo filosófico do que teológico. Hoje nós vamos expor os erros, os perigos e principalmente a irrelevância do pragmatismo evangélico. Portanto, antes de identificar o pragmatismo em termos gerais, voltamos para a história de Juízes, capítulo de número 17. Juízes, capítulo de número 17, vai narrar a história de um homem chamado Mica. Mica se encontra então no texto de Juízes. E o tempo dos juízes é um tempo de declínio espiritual na nação de Israel, antecedido por um tempo de obediência e conquistas. No livro de Josué, Juízes narra a história e a idolatria e do juízo de Deus sobre a nação obstinada. Foi nos tempos dos juízes que cada um fazia o que achava mais reto. Inclusive, esse é um termo que constantemente é citado no livro de Juízes. Cada um fazia o que achava mais reto. O povo estava adormecido para as verdades e princípios do Senhor. Uma onda relativista ganhou espaço entre o povo do Senhor. Doutrinas eram suplantadas, verdades eram distorcidas, princípios eram negligenciados, mandamentos eram colocados de lado. Foi nesse período que o povo começou a intensificar a sua idolatria, se envolvendo com os pagãos, inclusive com casamentos ilícitos. Como bem sabemos, os dias dos juízes foram dias de grande dispersão do povo.
Muitas histórias, muitos fatos, muitos eventos nos são narrados neste livro, fazendo-nos saber o baixo nível espiritual daqueles dias. Um destes eventos, uma dessas histórias, é a história do pragmatismo de um homem chamado Mica, morador dos montes de Efraim, descrito em Juízes capítulo 17 e 18. O texto nos diz que Mica revelou à sua mãe, depois você pode ler o capítulo 17 e 18, o texto vai nos dizer que Mica chamou a sua mãe e disse o seguinte: mãe, sabe aqueles 13 quilos de prata que sumiu lá do seu cofre? Pois é, fui eu que roubei. Eu roubei a senhora. Está comigo. A mãe de Mica não o repreendeu. Pior, ela abençoou o seu filho. Ela pediu para que o Senhor viesse a abençoar o seu filho. Porém, os erros dessa família não terminam aí. A mãe de Mica teve uma ideia brilhante. Vamos consagrar ao Senhor esses 13 quilos de prata. Vamos levar um pouco dessa prata a um ourives para que ele possa fazer então um ídolo de metal. Vamos colocar esse ídolo na nossa casa e eu vou lhe consagrar como sacerdote do nosso lar. No verso de número 5 diz que Mica, que já tinha uma espécie de um santuário, confeccionou uma roupa sacerdotal e consagrou um dos seus filhos como sacerdote da família. Que balaio religioso é esse, meus irmãos? Não nos surpreende que no verso de número 6 nós somos lembrados da natureza daqueles dias. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. Mas a história de Mica e a sua família não termina por aí. A partir do verso de número 7 nos é narrado que um levita de Belém, procedente do clã de Judá, passou por aquela região e foi então contratado para ser o sacerdote pessoal de Mica. O texto do verso de número 12 diz: o jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Que absurdo! Que idolatria! Que falta de discernimento, que falta de temor do Senhor. Percebamos que nem Mica, sua mãe, seu filho ou levita se preocupam com os princípios do Senhor. Eles não abandonaram por completo as práticas religiosas. Antes, as relativizaram e distorceram para os seus próprios desejos. Mica, sua mãe, seu filho e o levita não abandonaram a esperança de serem abençoados por Deus. Antes, eles simplesmente desejaram ter a bênção de Deus por seus próprios meios. Inclusive o verso de número 13 vai dizer isso. Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Para Mica, sua família e para o levita de Belém, o fim justifica os meios. Não importa os meios utilizados por eles, não importava se aqueles meios eram condenados por Deus. Importava para a família de Mica que Deus o abençoasse e o tratasse, aquela família, com bondade. Por que se importar com os preceitos do Senhor? Por que se importar com as questões cerimoniais da lei, se Mica podia ter o seu próprio santuário e o seu próprio sacerdote? Mica e a sua família são exemplos de pragmáticos. Há um pragmatismo aqui na família de Mica.
Porque o fim justifica os meios para essa família. Não importa os meios que eles estão se utilizando para que a bênção do Senhor pudesse estar sobre aquela família, para que o Senhor pudesse estender a bênção sobre eles. Eles querem a bênção do Senhor tão somente. Não se importam com os meios, com os princípios, com os mandamentos do Senhor. Eles estão fazendo praticamente o culto ao seu bel prazer. É um típico caso de pragmatismo religioso. Não importa como eu terei os meus resultados, importa os resultados. Mica e a sua família tinham um objetivo muito específico. Eles queriam a bondade do Senhor a qualquer custo. Para eles não importava se aquilo era contrário ao Senhor, importava os resultados. Importava aquilo que os meios poderiam produzir. Mica, erroneamente, pensava que tendo um santuário, um sacerdote e ídolos particulares, poderia receber de Deus a sua bondade. E ele estava completamente enganado. Deus não tem responsabilidade com pragmáticos. Deus não mistura a sua lei e os seus princípios com questões e com métodos meramente pragmáticos. E o que é então o pragmatismo? O pragmatismo, como pensamento filosófico, ele teve início nos Estados Unidos, no século XIX. Seus principais pensadores foram William James, Charles Peirce e John Dewey. Quando o pragmatismo como pensamento filosófico surgiu, o seu principal objetivo era desenvolver metodologias práticas para facilitar o resultado esperado por aquela pessoa que está aplicando o método pragmático. Nas palavras do William James, verdade é o que funciona melhor no sentido de conduzir-nos, o que se adapta melhor a cada parte da vida e combina com a coletividade das demandas da experiência sem omitir nada. Em outras palavras, o pragmatismo visa resultados a qualquer custo. É o objetivo acima de qualquer valor. É o resultado acima de princípios. É o resultado acima da verdade. No pragmatismo, o fim justifica os meios. Como bem disse John MacArthur, o pragmatismo é a noção de que o significado ou valor é determinado pelas consequências práticas. Portanto, o pragmático ele vai advogar que se um método praticado ou ensinado tem resultados esperados ou superados, a utilização de tais recursos é válida. Em outras palavras, o pragmatismo rebaixa a verdade naquilo que pode produzir resultados. Está quente aqui em cima. Afinal, o que tem de errado então com o pragmatismo? Ora, ele nem sempre é ruim, meus irmãos. Por vezes o pragmatismo ele está presente nas nossas vidas. Imagine que enquanto eu estou andando com o meu carro, eu passo por um buraco e furo meu pneu. Eu tenho duas alternativas. Primeiro, eu posso trocá-lo por um novo. Segunda alternativa, eu posso fazer um remendo no borracheiro. Digamos que por praticidade eu escolho a segunda opção. Se o pneu voltou a funcionar depois de um remendo, eu posso concluir que a técnica utilizada
mostrou a sua eficácia, porque trouxe resultados positivos. A minha necessidade era simplesmente andar com o meu carro. O reparo, o remendo, ele produziu o mesmo resultado de trocar o pneu furado por um pneu novo. O meu objetivo era simplesmente andar com o meu carro. Para mim, neste caso, o fim justifica os meios. Eu devo concluir, portanto, a eficácia de que aquele reparo, ele me ajudou, ele foi muito prático. Eu não gastei o meu tempo e o meu dinheiro, por exemplo, na compra de um pneu novo. Eu simplesmente procurei o borracheiro mais próximo e eu troquei o pneu do meu carro. Uma questão de praticidade, uma questão de agilidade. Essa é uma realidade, meus irmãos, uma realidade pragmática, muito presente e vivenciada por todos nós, praticamente todos os dias. Nós desejamos melhorar as nossas vidas e, por vezes, o pragmatismo nos ajuda com isso, com formas dinâmicas, com praticidade. No entanto, essa realidade do pragmatismo, ela não pode ser usada no Evangelho. Esse pensamento filosófico, essa maneira de ver, as coisas na sua forma prática, ela não pode ser usada no Evangelho. Por quê? Porque no Evangelho os assuntos são tratados como ou com verdades absolutas. Quando nós tentamos encaixar o pensamento pragmático nas verdades do Evangelho, ambas irão colidir. Como nós bem já sabemos, as verdades pragmáticas não podem ser determinadas por aquilo que aos nossos olhos funciona, mas por aquilo que Deus determinou como verdade e princípio. Porém, o pensamento pragmático penetrou nos ramos teológicos. Seus pensadores começaram a misturar o pensamento pragmático com a teologia. Tentaram encaixar essa praticidade que o pragmatismo me dá nas verdades imutáveis do Evangelho. Veja que o próprio William James fala acerca do pragmatismo relacionado com as verdades teológicas. Se as ideias teológicas provam que têm valor para a vida concreta, são verdadeiras, pois o pragmatismo as aceita, no sentido de serem boas para tanto. O quanto serão verdadeiras dependerá inteiramente das suas relações com as demais verdades, que têm também de ser reconhecidas. Portanto, o pragmatismo começou a entrar dentro das igrejas. Começaram a misturar esse pensamento filosófico e até mesmo pedagógico com a teologia. E o pragmatismo, então, o pragmatismo evangélico, ele vai ganhar força na vida de um missiólogo chamado Donald McGavran. Donald McGavran, um dos maiores missiólogos do século XX. McGavran estudou igrejas no mundo inteiro e trouxe grandes contribuições com suas pesquisas no campo da missiologia. Porém, o Donald McGavran ele dividiu opiniões de teólogos e de outros missiólogos. Alguns abraçaram a sua metodologia e outros a desprezaram. Como bem disse Davis Allen Humbert, ele tem sido louvado e amaldiçoado, mas jamais ignorado. Este é Donald McGavran. As pesquisas de Donald McGavran analisaram igrejas que cresciam rapidamente, enquanto outras cresciam muito lentamente. Esse missiólogo
talvez o maior do século XX, começou a estudar igrejas no mundo inteiro. Por que determinadas igrejas crescem mais do que outras? McGraven então chegou à conclusão que as igrejas que cresciam lentamente não aplicavam métodos pragmáticos. O que faltava nessas igrejas era uma ênfase não nas verdades bíblicas, mas em métodos eficazes para atrair pessoas. McGraven começou a aplicar esse método pragmático principalmente na Índia. Ele cresceu na Índia, seus pais eram missionários. Ele cresceu dentro daquele sistema de castas da Índia. McGraven então analisou a cultura indiana, viu que a cultura indiana ela é dividida em classes sociais, em castas sociais. McGraven então ele criou um método pragmático chamado princípio de unidade homogêneo. McGraven pensava o seguinte: ao invés de você plantar uma igreja para todas as castas, você planta uma igreja para cada casta específica. Você vai plantando, você vai então pastoreando, você vai evangelizando cada um na sua casta. Então as igrejas ficavam praticamente meio que segregadas. Porque cada igreja então ficava cada uma com a sua casta. McGraven, preocupado com o crescimento das igrejas na Índia, descobriu que ao invés de plantar igrejas lutando contra esse sistema de segregação, seria mais fácil e traria mais então resultados mais rápidos, se as igrejas então fossem plantadas intencionalmente para cada casta específica. De fato, meus irmãos, eu concordo com o Dono McGraven. É um método que traz resultados rápidos. É um método e tanto. Porém, há um problema nesse método. É um método que traz resultados rápidos. É um método pragmático. Porém, há um grande problema. Ele não é bíblico. Este método não é bíblico. É um método e tanto. A igreja cresce rapidamente. Porém, ele não é bíblico. Esse método leva em consideração os princípios bíblicos que dizem, por exemplo, que o muro da separação entre judeus e gentios caiu de uma vez por todas na igreja do Senhor, Efésios capítulo de número 1, ou melhor, Efésios capítulo de número 2, do verso 11 ao verso 18. Não! Não há diferença mais entre judeus e gentios na igreja do Senhor. Não há mais segregação na igreja do Senhor. Esse método, ele traz sim respostas muito rápidas, igrejas rapidamente plantadas, porém, esse método, ele não é bíblico. McGraven, no entanto, estava convicto das suas conclusões, das suas pesquisas. Ele viajou então para Pasadena, na Califórnia, e fundou no Seminário Fuller, Seminário Teológico Fuller, um instituto de crescimento de igreja, em 1965. Ali nessa instituição, nesse curso missiológico, McGraven influenciou pastores e igrejas no mundo inteiro. Seu principal aluno, talvez você já ouviu o nome dele, Peter Wagner, o mesmo.
da semana passada. O mesmo que encabeçou o movimento de batalha espiritual e da nova reforma apostólica. Porém, o Peter McGraven, ou melhor, confundi os dois agora. O Peter Wagner, ele elevou o pragmatismo do McGraven a outros níveis. McGraven diz o seguinte, ou melhor, Peter Wagner vai dizer o seguinte: a Bíblia não nos consente em pecar, a fim de que a graça seja mais abundante, ou não permite usarmos qualquer meios que Deus tenha proibido a fim de alcançarmos os fins que Ele nos recomendou. Ok? Aí nós concordamos. Mas com esta estipulação temos de perceber nitidamente que os fins justificam os meios. Se o método que estou utilizando alcança o alvo a que me propus, por essa razão é um bom método. Se por outro lado o método não está agindo e atingindo o alvo, como posso justificar-me por continuar utilizando este método? Então veja que o Peter Wagner colocou o pragmatismo do McGraven em outros níveis. O fim justifica os meios. Não importa o método. Se eu estou aplicando um determinado método para o crescimento da igreja, e se as pessoas estão vindo, se a igreja está ficando cheia, eu provei com esse método que esse método ele é eficaz. Esse pensamento é um pensamento pragmático. George Barna, seguindo os passos de Peter Wagner, então veja que um vai influenciando o outro. Um vai influenciando o outro. Don McGraven, Peter Wagner, George Barna. Barna vai dizer o seguinte: é crucial termos em mente o princípio da comunicação cristã. O auditório e não a mensagem é soberano. Se nossa pregação almeja fazer com que as pessoas parem em meio a uma agenda confusa e reflitam sobre o que lhes estamos dizendo, a nossa mensagem terá de se adaptar às necessidades do auditório. Quando pregamos algo que se baseia na proposição do pegue ou largue, em vez de uma sensibilidade e resposta às necessidades das pessoas, essas acabarão invariavelmente rejeitando a nossa mensagem. Para George Barna, o pragmático, a mensagem ela precisa se coadunar à vontade das pessoas. Pois segundo Barna, o auditório e não a mensagem é soberano. Em outras palavras, é o auditório que regula a Bíblia e não o contrário. São os ouvintes que corrigem e freiam as correções bíblicas e não ao contrário. Talvez você pense que esteja pensando que esse pensamento, que essa filosofia, que esse pragmatismo, ele está distante de nós. Não está. Não está. Os ouvintes são soberanos e não a palavra. Quando uma determinada igreja, por exemplo, diz que a congregação não pode ouvir um sermão de 45 minutos. Que 45 minutos é muito. Que as pessoas, depois de 15 minutos, talvez começam a ficar dispersas. Esse pensamento é um pensamento pragmático, onde os ouvintes são soberanos e não a palavra. Igrejas têm rebaixado o poder atrativo da palavra e colocado a sua esperança em eventos e programações. Isso é um pensamento pragmático. Fazem de tudo para encher a igreja. Fazem de tudo para que a igreja venha crescer. Show gospel, MMA gospel, circo gospel, balada gospel. Essa semana eu vi uma reportagem em São Paulo, fizeram uma feira erótica gospel. Feita exclusivamente ao público evangélico.
O que é isso, meus irmãos? Isso é um pensamento pragmático. É o crescimento da igreja a qualquer custo. É a soberania dos ouvintes e não da palavra. É o rebaixamento da verdade, a fim de que os resultados sejam práticos, sejam rápidos. Isso é pragmatismo. E bem da verdade é que quando nós analisamos o pragmatismo à luz do Evangelho, nós veremos que os dois são completamente incompatíveis e antagônicos. Nós não podemos receber o Evangelho como palavra de Deus ao mesmo tempo que consideramos os ouvintes como soberanos. As duas concepções entrarão em conflito. Não há como você pregar o Evangelho e ser ao mesmo tempo um pragmático. Uma concepção aniquilará a outra. Veja, por exemplo, o caso dos profetas do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, a vida do profeta Jeremias. Você já imaginou se Jeremias aplicasse no seu ministério práticas pragmáticas, meus irmãos? Nós conhecemos a história de Jeremias. Ele não viu nenhum resultado. Pelo contrário, Jeremias profetizava juízo e condenação ao povo como palavra do Senhor e ninguém o ouvia. Ninguém se convertia. As pessoas iam procurar os falsos profetas, profetizando as suas falsas bênçãos, os seus falsos milagres, as suas falsas esperanças. Enquanto Jeremias estava ali sendo fiel à palavra do Senhor, mesmo que aquela palavra fosse uma palavra de juízo e condenação. O próprio Jeremias disse no capítulo 23, verso 29, não é a minha palavra como um fogo, não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra. Pegue, por exemplo, o profeta Malaquias, verso de número 1 do livro que leva o seu nome. Uma advertência. Começa assim o verso de número 1 de Malaquias. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Veja como é que esse profeta começa o seu livro. Veja como é que ele começa o seu texto. A palavra do Senhor contra Israel. Não há pragmatismo nos profetas do Antigo Testamento. Nenhum levou no seu ministério essas técnicas, esses métodos pragmáticos. O mesmo nós podemos ver, por exemplo, no Novo Testamento. Começamos, por exemplo, com o primeiro pregador do Novo Testamento, João Batista. Como seria o ministério de João Batista se esse fosse um pragmático? A mensagem de João Batista consistia em chamar homens de cobras peçonhentas, denunciar pecado, pregar o arrependimento, batizar os conversos e peitar a seita dos fariseus. Não há nada de pragmático na pessoa de João Batista, a começar pelas suas roupas e seu paladar. Paladar bem esquisito, né? Depois nós temos o pregador dos pregadores, o Deus encarnado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor foi totalmente antipragmático. Ele não agradava os ricos e nem favorecia os pobres. Ele não flertava com os fariseus e tampouco colocava panos quentes
nos libertinos. Jesus, ele encarnou no seu ministério, na sua mensagem, o espírito contracultural. Ele foi sim o mestre do amor, porém denunciou a realidade do pecado. Jesus, ele não aliviava na sua mensagem. Ele não aliviava a sua mensagem com pretensões de ganhar um maior número de pessoas. Pelo contrário, a mensagem de Jesus era tão pesada, a mensagem de Jesus era tão pesada que em João capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: olha, somente aqueles que o Pai me deu pode ouvir e compreender a minha mensagem. Não havia absolutamente nada nas palavras de Jesus que viesse de alguma forma favorecer a natureza dos homens caídos. Seus discípulos chegaram a ficar preocupados com o ministério de Jesus. João capítulo de número 6, verso 60. Dura é esta palavra, Senhor, quem pode suportá-la? Dura é esta palavra. Dura é esta palavra, quem pode suportá-la? A resposta a essa pergunta dos discípulos vem alguns versos depois. Somente os discípulos, somente os eleitos, somente os regenerados podem suportar as palavras de Jesus. Inclusive o texto de João, capítulo de número 6, vai terminar com muitos discípulos abandonando, pulando fora do barco, abandonando Jesus e o seu ministério. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram duras. Eram duras. Pegue, por exemplo, o apóstolo Paulo. Um homem erudito. Falava excepcionalmente muito bem. Usava da sua erudição como instrumento da pregação. Porém, não substituía uma coisa por outra. Ele não usava a sua erudição como um meio pragmático. Escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso 5, Paulo diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5? Que o evangelho não chegou tão somente naquela cidade com palavra humana, com persuasão, com alogia, com erudição, mas sobretudo no poder do Espírito Santo de Deus. Aí você procura em Atos capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 3, onde Lucas vai nos narrar quando Paulo chega em Tessalônica, como ele plantou aquela igreja em Tessalônica. Paulo simplesmente pregou o evangelho, explicou e provou que Jesus deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e pregava: esse Jesus que eu estou proclamando é Cristo. Uma mensagem muito simples, porém poderosa. Não há nada de pragmatismo aqui. Temos somente a palavra sendo pregada tal como ela é. E o que nós temos então? Um dos maiores avivamentos bíblicos. Em 3 sábados, Paulo pregou o evangelho e plantou uma igreja. Tão somente com o evangelho. Tão somente com o poder da palavra. Tão somente com essas verdades simples. Não fez campanha, não tinha gelo seco, não tinha luz, não tinha fumaça, não tinha show, tinha somente o evangelho. Este era o espírito da mensagem dos apóstolos. Uma mensagem simples, pura, porém profunda em Deus,
Eles não as suplantaram de modo que viessem a ser bem recebidas. As suas palavras nos campos missionários. Não psicologizavam a mensagem para que ela viesse a ser recebida de uma forma melhor. Não! Eles eram pregadores de toda a verdade de Deus, nua e crua. Há somente um relato de uma tentativa pragmática dos apóstolos. Há somente uma tentativa, e foi frustrante. Quando Pedro se afastou dos judeus, a fim de ser bem recebido, a fim de ser bem aceito pelos judeus. Se afastou dos gentios a fim de ser aceito pelos judeus. Paulo foi lá e repreendeu Pedro na cara. Por quê? Porque Pedro não poderia diminuir o poder libertador do Evangelho de Cristo, eficaz para salvar judeus e também gentios. Pedro tentou agradar um certo grupo a fim de ser aceito por ele e foi repreendido por isso. Tentou ali de uma forma muito sutil, até mesmo um pragmatismo pequeno, se afastando de um grupo a fim de ser bem recebido por outro. Paulo foi lá e repreendeu o apóstolo Pedro na face. Por que o pragmatismo ele é perigoso? O pragmatismo, diferente dos outros movimentos que nós denunciamos aqui na nossa série, ela não é uma heresia descarada. O pragmatismo, ele não milita diretamente contra a ortodoxia, porém pode atrapalhar a ortodoxia no seu trabalho. O pragmatismo não é um falso evangelho em si, ok? Entendamos isso. O pragmatismo não é um falso evangelho em si, porém ele pode tornar a apresentação do verdadeiro evangelho, pode tornar a apresentação do verdadeiro evangelho mirrada, ou até mesmo aniquilá-la. Por que o pragmatismo ele é perigoso? Primeiro, porque o pragmatismo evangélico, ele não considera a suficiência do evangelho. O pragmatismo evangélico não considera a suficiência da Bíblia, da palavra. As igrejas pragmáticas, meus irmãos, eles fazem todo tipo de malabarismo e entretenimento para chamar a atenção dos ouvintes. Essas igrejas desejam atrair os pecadores com fórmulas criativas para apresentar o Evangelho. E bem da verdade é que o Evangelho não precisa da nossa criatividade nem da nossa interferência. O Evangelho é suficiente ao pecador. O que salva é tão somente a mensagem do Evangelho, tal como essa mensagem é. Nós não precisamos maquiá-la, nós não precisamos enfeitá-la, nós não precisamos criar enfeites e entretenimentos, malabarismos em volta dessa mensagem. Nós precisamos tão somente pregar essa mensagem. Porém, o pragmatismo, ele não vai considerar a suficiência do Evangelho. As igrejas pragmáticas não vão considerar a suficiência da Bíblia, meus irmãos. Aí eu pergunto para você, será que o Evangelho ele vai ser apresentado tal como ele é
nessas igrejas? Porque o Evangelho nós podemos criar todo tipo de entretenimento, nós podemos criar tudo isso. Só que o Evangelho, ele naturalmente, ele vai ofender o coração do pecador. Entendamos isso. Nós estamos lidando com uma mensagem que é um verdadeiro rolo compressor do nosso orgulho. Nós estamos lidando com verdades que esmagam a nossa soberba. Nós estamos lidando com uma mensagem que mata o meu eu. É por isso que a teologia reformada vai postular que esta mensagem do Evangelho, ela só pode ser recebida por regenerados. Nós pregamos o Evangelho, porém se Deus não regenerar o coração do pecador, se Deus não transformar, se Deus não descer dos céus com um novo nascimento e transformar as concepções daquele pecador, ele jamais vai atender as propostas do Evangelho. Eu não preciso tornar o Evangelho relevante para a cultura. Entende? Nós não precisamos fazer isso. Será que nós conseguimos deixar o Evangelho mais belo do que ele já é? Você tem esse poder? Você tem esse poder de tornar o Evangelho mais belo do que ele já é? Você tem o poder de tornar o Evangelho mais relevante do que ele já é? De fato, nós não precisamos tornar o Evangelho relevante para a cultura. Nós precisamos mostrar para a cultura a relevância do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho de forma que ele venha mostrar a sua face tal como ele é, relevante. É mostrar a relevância do Evangelho para a cultura. Como bem disse Lutero, nós não podemos ensinar um leão a caçar, nós não podemos ensinar um leão a devorar a sua presa. Assim é a mensagem. O que eu faço? Eu simplesmente abro a jaula. O leão, a palavra, sabe fazer muito bem o seu trabalho. A palavra tal como ela é, sem enfeite, sem maquiagem, sem entretenimento, sem interferências, sem malabarismos, sem métodos pragmáticos. Porém, o pragmatismo evangélico, ele é perigoso porque ele se importa mais com o gosto do pecador do que com a glória de Deus. No pragmatismo evangélico, a glória de Deus não é levada em consideração, mas o gosto do pecador, como bem disse o Jorge Barna, não é a mensagem que é soberana, e sim o auditório. Ou seja, um pragmático, quando leva o seu pragmatismo até as últimas consequências, ele não se importa com a glória de Deus, mas com o gosto do ouvinte, do auditório. E Deus zela por a sua glória, Deus zela pela sua própria glória, meus irmãos. Você tem, por exemplo, o texto de 2 Samuel, capítulo de número 6, um pragmatismo ali, escancarado. A arca da aliança, a arca do Senhor, a presença do Senhor, havia sido resgatada das mãos dos filisteus. Estava na casa de um homem chamado Abinadab. E segundo a lei do Senhor, a arca deveria ser levada por varas nas costas, nos lombos de levitas, tão somente. Só que um grupo pragmático, um grupo que queria resultados práticos, colocou essa arca em cima de uma carroça de bois,
Todos nós já sabemos o resultado disso. Uzá, filho de Abinadab, estava ali talvez perto daquela carroça, o boi tropicou talvez numa pedra, a arca ia cair, ele colocou a mão e ele foi fulminado instantaneamente, na hora, naquele momento. Virou carvão, virou cinza. Porque não se importou com a glória do Senhor, mas exerceu métodos pragmáticos. Terceiro perigo do pragmatismo. O pragmatismo evangélico, ele distorce a finalidade do culto a Deus. O pragmatismo evangélico, ele vai distorcer a finalidade do culto ao Senhor, meus irmãos. O culto é do Senhor. O culto é de Deus e não para o incrédulo. O culto não é nem para nós, que somos congregantes de uma igreja local. O culto é do Senhor. O culto do Senhor é oferecido somente a Deus. Somente Ele pode regular os elementos do culto. E se Deus regula os elementos de um culto, já que o culto é para Ele, um culto a Deus não vai agradar o incrédulo. Entendamos isso. Um culto bíblico não vai agradar o incrédulo, porque o culto não é para o incrédulo, o culto é para o Senhor. Os louvores não vão massagear o seu ego. A palavra não vai ser uma palavra motivacional. Quase sempre vai ser desmotivacional. As orações serão feitas com base na glória de Deus, e não em bênçãos e prosperidades e riquezas. Portanto, um culto bíblico não pode agradar o incrédulo, porque o culto é dado tão somente a Deus. O pragmatismo evangélico, então, ele tem distorcido a finalidade do culto. O incrédulo, ele é muito convidado, ele é convidado, meus irmãos, para estar aqui conosco. Porém, ele não pode participar deste culto, a não ser ouvir o Evangelho e responder de acordo com a graça eletiva do Senhor essa mensagem com fé. Tão somente isso. O culto não é feito para os incrédulos. O culto, ele é ministrado por regenerados ao Senhor Deus. A Ele tão somente. A Ele a glória do culto. A Ele a glória do culto. Por isso que nós cremos na graça poderosa do Senhor. Porque um ambiente como esse aqui não vai agradar pecadores. Não vai. Talvez ele venha sorrir, venha abraçar, bater nas costas de alguém, mas a sua natureza é contrária a Deus. Você entende? Para ele é melhor ficar em casa assistindo o Faustão do que estar aqui. Por quê? Porque o culto a Deus não agrada a pecadores. Quarto perigo do pragmatismo evangélico. O pragmatismo evangélico, ele tende a desconstruir o modelo e os símbolos tradicionais da igreja. E isso é perigoso. O pragmatismo evangélico, ele tem essa tendência de tentar desconstruir o modelo e os símbolos tradicionais da igreja, no afã de entreter o público. A igreja pragmática vai tentar desconstruir o modelo e os símbolos tradicionais da igreja, e com certeza, com toda certeza, muitos de vocês já ouviram falar do slogan "tão igreja, mas tão igreja que nem parece uma". Tão igreja, mas tão igreja que nem parece uma. Um slogan de uma igreja pragmática. E o que está por trás? O que está por trás desse slogan? Ora, uma tentativa de desconstruir o modelo
de uma igreja tradicional. E eu não estou falando de denominações históricas, eu não estou falando isso. Uma igreja ela pode ser contemporânea e ao mesmo tempo preservar os seus elementos tradicionais do cristianismo histórico. Postular que uma igreja é tão igreja, mas tão igreja que nem parece uma, é desconstruir o conceito de igreja, meus irmãos, que nos foi passado no Novo Testamento. Em outras palavras, qualquer igreja que venha preservar o modelo tradicional de culto, de liturgia, de arquitetura, não será tão igreja como esta igreja, que é tão igreja que nem parece uma. Você entendeu? Qualquer igreja, qualquer comunidade que venha preservar isso, uma liturgia histórica, uma arquitetura histórica, um modelo de culto histórico, uma pregação com princípios da pregação expositiva histórica, ela não será tão igreja como esta igreja. E o pior é que a desconstrução não fica tão somente no slogan, mas penetra nas práticas das reuniões de culto e nos exercícios de sacramento. Por exemplo, em muitas dessas igrejas pragmáticas, o sacramento do batismo, o pastor pega os seus congregantes, levam para um parque aquático, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e empurra o batizando ali num tobogã. Você acha que eu estou mentindo? Procure no YouTube. O sacramento da ceia do Senhor. O sacramento da ceia do Senhor. O sacramento sendo ministrado, segundo eles, como sacramento, como ceia, com pipoca e Coca-Cola. O que é isso, senão uma tentativa de desconstruir os elementos do culto? Aí eu pergunto, quem os autorizou a mudar os elementos? Quem os autorizou? Certamente não foi o Senhor. Essa ênfase de deixar a igreja sem cara de igreja, culto sem cara de culto, crente sem cara de crente, é uma prática indispensável nas igrejas pragmáticas, que visam o ouvinte e não a glória de Deus. É uma tentativa de desconstruir isso. E de fato, meus irmãos, a igreja ela precisa ser simples. Simples. Nós lemos Atos capítulo de número 2. Um culto simples. Pregação do Evangelho, leitura, oração, comunhão. Uma liturgia simples, sem maquiagem. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos do pragmatismo. Quinto, o pragmatismo evangélico tende a encher a igreja de falsos convertidos. Isso é um resultado. Ora, se eu estou aplicando métodos pragmáticos e substituindo a verdade do Evangelho por esses métodos pragmáticos, logo a mensagem do Evangelho vai ficar de lado, não será pregada na sua suficiência. Logo, a palavra não vai penetrar no coração de ninguém. As pessoas estão enchendo as igrejas, mas como falsos convertidos. E aí nós temos, por exemplo, um método pragmático que encheu as igrejas de falsos convertidos. A típica oração, comum oração, a oração do pecador, né? Quando a pessoa, ela vem para frente, ela repete ali uma reza, uma reza do pastor, o pastor então bate a mão nas costas
do camarada e diz assim: você foi salvo, você confessou Jesus com a sua boca e agora a festa nos céus. Essa pessoa não demonstrou arrependimento algum. Essa pessoa não demonstrou fé, não trouxe frutos, não demonstrou frutos de conversão. E nós estamos ali defraudando aquela pessoa, dizendo: você está salva. O que é isso? Isso é um método pragmático. Portanto, o pragmatismo é por demais perigoso. E por que então que ele é irrelevante? Até porque nós estamos aqui postulando que o pragmatismo evangélico, esses métodos, são irrelevantes. Nós precisamos defender isso à luz da Bíblia. Por quê? Porque eles são irrelevantes. Porque o pragmatismo ele é descartado. Primeiro, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é o dínamos de Deus, é a dinamite do Senhor. É o poder do Senhor. Como bem disse Ronaldo Lidório, o Evangelho ele é supracultural, pois define e está acima da cultura. O Evangelho também ele é cultural. O Evangelho ele é cultural porque ele foi revelado à humanidade no seu próprio contexto e história. O Evangelho também ele é intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. O Evangelho também ele é multicultural, ao ser destinado a homens de todas as culturas, povos e línguas. O Evangelho também ele é transcultural, porque ele é transmitido de uma cultura a outra. E por fim, o Evangelho ele é contracultural, porque ele é contra a cultura de homens caídos. Este é o Evangelho, o poder de Deus em ação para a salvação dos seus eleitos. Certa vez o pastor Neemias estava comigo, numa reunião de outros pastores. Um deles falou assim: e aí, Thiago, você está fazendo a igreja bombar? Meus irmãos, eu levei um choque quando ele me fez essa pergunta, que eu realmente não estava esperando, eu não sabia nem que resposta. Eu levei um choque. Você está bombando lá? Você está fazendo bombar? Eu falei assim: meu irmão, isso na roda com outros. Eu falei: meu irmão, estou tentando pregar o Evangelho. Quem faz bombar a igreja tão somente é o Senhor, através do Evangelho, que é o poder de Deus. O pragmatismo, portanto, ele é irrelevante para mim, ele é irrelevante para você, se você realmente crê que o Evangelho é o poder de Deus. Ele não precisa de nós, ele não precisa da nossa interferência, ele não precisa da nossa criatividade. O Evangelho também ele é irrelevante. Sabe por quê? Porque, de acordo com a fidelidade da pregação do Evangelho, é o Senhor que acrescenta os membros à igreja. Eu não tenho poder de acrescentar membros à Vila da Graça. Você não tem esse poder. Nenhum método que eu venha aplicar tem o poder de salvar uma pessoa e colocá-la dentro do corpo de Cristo. Atos capítulo de número 2, verso 47 vai dizer: o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem acrescenta na igreja é o Senhor. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pregar o Evangelho de forma fiel. E o Senhor, de acordo com a sua vontade, vai acrescentar aqueles a quem Ele deseja. A simplicidade da igreja primitiva não foi um obstáculo para o Senhor salvar quem Ele desejava. E o Senhor estava ali acrescentando.
na simplicidade daquele culto. O pragmatismo, ele é irrelevante. Pelo menos eu vejo assim. O pragmatismo, ele é irrelevante para mim. Porque a igreja, ela não foi chamada para competir com o mundo. Nós não fomos chamados para competir com o mundo. Qualquer show que a gente venha promover, qualquer espetáculo, qualquer musical, não vai ser tão bom, por exemplo, quanto o show do Lollapalooza. Não vai ser tão bom quanto os musicais da Broadway. Nós não vamos conseguir fazer um showzão como o do Bruno Mars. Deus derramou graça comum na vida deles. E eles fazem aquilo ali com excelência mesmo, com qualidade. A igreja não foi chamada para competir com o mundo, meus irmãos. E com isso eu quero dizer o seguinte: a igreja é detentora de algo que eles não têm. A igreja é detentora de algo que o mundo não possui. Eles são desprovidos da verdade de Deus. Somente a igreja pode pregar o Evangelho. Somente a igreja tem o poder de pregar, de anunciar o Cristo ressurreto. Somente a igreja tem o monopólio da pregação do Evangelho. Deus não colocou na mão do mundo a pregação do Evangelho. Deus colocou sob a igreja a pregação do Evangelho. É nossa responsabilidade. Eles não conseguem fazer isso. Nós podemos. Esse é o nosso chamado, pregar o Evangelho. Nós somos autorizados para isso. Nós temos este poder de transmitir as verdades de Deus. E aí quando uma igreja ela se ocupa em entreter os pecadores, negligenciando o Evangelho, quase sempre, ela vai perder para o mundo, porque o mundo está anos-luz na frente da igreja no quesito excelência e qualidade em show, em espetáculo, musical, teatro, cantata e por aí vai. Nós não fomos chamados para imitar o mundo, nem para competir com o mundo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. O mundo carece dessa verdade. O mundo não precisa mais de um pastorzão, surfistão. Por quê? O mundo já tem o Medina, o mundo já tem o Kelly Slater. Sabe o que o mundo carece? Pregadores do Evangelho. O mundo carece de pregadores do Evangelho. E pregadores do Evangelho estarão tão somente na igreja e não no mundo. Quarta relevância, e eu termino por aqui. Por que o pragmatismo ele é irrelevante para mim e para você? Porque o sucesso segundo Deus, ele é diferente do sucesso segundo a nossa ótica, meus irmãos. Não se esqueça dessa verdade. O sucesso segundo Deus é diferente do sucesso segundo a nossa ótica. O sucesso no ministério de um pastor, ele não pode ser avaliado segundo o número de pessoas que ele tem em sua igreja, nem pela eloquência da sua pregação, e nem mesmo por ter uma igreja recheada de programações, lotadas de pessoas, não. O sucesso de um ministério, o sucesso de um cristão, ele é avaliado na fidelidade da pregação do Evangelho. Uma igreja ela pode ter muitas pessoas, centenas, milhares de congregantes. Porém, o sucesso
desta igreja não pode ser avaliada nos números, e sim na fidelidade bíblica, na fidelidade ao Evangelho. E eu termino falando e narrando para você a história de Adoniram Judson, um missionário do século XIX, Adoniram Judson, que foi servir como missionário na Birmânia. Judson pregou o Evangelho, meus irmãos, de forma fiel. Judson pregou o Evangelho incansavelmente e não via resultado algum. Ninguém se convertia. Perdeu a sua esposa no campo missionário, perdeu os 2 filhos no campo missionário, foi torturado, colocado de cabeça para baixo, foi forçado a caminhar por cima de brasas e não via nenhum convertido. Depois de muitos anos e muitos anos de ministério, Judson encontrou um crente na Birmânia. Conversou com ele, viu que ele era um irmão em Cristo, perguntou: meu irmão, como é que você foi alcançado por Cristo? Ele falou assim: por um folhetinho. Quando Judson viu o folhetinho, foi o folhetinho que ele fez no primeiro ano quando ele chegou na Birmânia. Um folhetinho cujo título é: Quem é Jesus? Quem é Jesus? Judson só viu os resultados daquele folhetinho evangelístico depois de muitos anos do seu ministério. Quando ele morreu, ele deixou 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes nativos na Birmânia. Hoje nós conhecemos a Birmânia por um outro nome, Myanmar. Talvez você já viu Myanmar, um dos países mais fechados do mundo para o Evangelho. E sabe o que é interessante? Pesquisas missionárias chegaram à conclusão que em Myanmar tem aproximadamente 4 milhões de cristãos. 4 milhões. Num dos países mais fechados ao Evangelho. Fizeram uma pesquisa, meio que nas escondidas em Myanmar, perguntando, as pessoas ficaram interessadas, as juntas missionárias ficaram interessadas e curiosas. Foram perguntar para os nativos: como é que você foi alcançado? Ele respondia: os meus pais pregaram o Evangelho para mim. Quem pregou o Evangelho para os seus pais? Os meus avós. Quem pregou o Evangelho para os seus avós? Nós não sabemos ao certo, mas parece que remonta a um homem chamado Judson. O sucesso de um ministério, meus irmãos, não se encontra nos números visíveis. O sucesso de um pregador, de uma igreja, não se encontra nisso, mas tão somente na fidelidade da pregação bíblica. Judson está com o Senhor há muitos anos e deve receber todos os anos como Senhor, juntamente com o nosso Cristo. Almas e almas que foram ganhas por intermédio do seu ministério, que durante os primeiros anos não deu fruto algum. Judson não aplicou nenhum pragmatismo, nenhum método a não ser a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, tal como ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça essa que é de fé em fé. O justo viverá pela fé. Tão somente pela fé. O pragmatismo é irrelevante
não tem poder algum. O nosso Evangelho, o Evangelho que Cristo confiou a nós, é uma bomba, é uma arma poderosa. Vamos orar.